Pessoal, a aula agora é sobre efeito fotoelétrico. Para entender a solução do efeito fotoelétrico, a gente tem que primeiro entender o que é o efeito fotoelétrico. Muito antes do Einstein resolver a questão do efeito fotoelétrico, já se conhecia há alguns anos que alguns metais, quando se incidia, quando fazia bater uma determinada luz de determinada frequência nesses metais, tá? Esses metais ejetavam elétrons. É como se a luz estivesse arrancando elétrons do metal. Esses elétrons foram chamados de fotoelétrons, os elétrons arrancados pela luz. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por um metal quando esse metal é irradiado por luz, por radiação eletromagnética de uma determinada frequência. Tá? Mais uma vez, a teoria clássica falha em explicar o efeito fotoelétrico. Tá? E vamos entender aonde que a teoria clássica estava falhando em explicar o efeito fotoelétrico, porque isso é perguntado nas questões de física moderna. Tu sempre vai ter que saber em física moderna aonde que a física clássica falhava, tá? E como que a física moderna veio para solucionar o problema. Tá? Bom, o que os caras observavam? Vamos pegar aqui o nosso... Vamos começar por aqui. Ó. A gente tem um metal de um determinado material, uma placa metálica. Tá? E eu estou incidindo sobre esse metal luz de determinada frequência. Eu botei assim essa luz meio avermelhada, tá? E depois botei um vermelho mais forte, tá? Só para indicar que o brilho da luz aumentou. Tá bom? O brilho da luz aumentou, mas a cor, a frequência continua mesmo. Então aqui eu tenho... Vou até dar um... botar a mesma cor aqui. Aqui está emitindo radiação de uma determinada frequência F. Tá? O que os caras observavam? Que essa frequência aqui, eles iluminavam o metal com luz de determinada frequência, ó, fótons de baixa frequência. Começava com uma frequência baixa, tá? E não arrancava elétrons. Não arrancavam. A teoria clássica, segundo a teoria clássica, dizia que deveria arrancar. Se tu deixasse tempo suficiente, não importando a frequência da luz, os elétrons seriam arrancados. Aí o que eles faziam? Eles mantinham a frequência da radiação, mantinham a cor, digamos assim, mas aumentavam o brilho, aumentavam a intensidade. Pessoal, então vamos mandar mais luz. Se não estamos conseguindo arrancar, vamos aumentar o brilho, vamos aumentar a intensidade. E mesmo assim, a placa não tinha os seus elétrons arrancados. Tá? A placa não tinha os seus elétrons arrancados. Aí, o que eles faziam? Eles aumentavam a frequência. Então vamos para uma outra cor. Vamos para uma cor aí mais azulada. Tá? Eles aumentavam a frequência. E aí, conforme eles aumentavam a frequência, eles percebiam que a partir de uma certa frequência, a partir de uma frequência mínima, essa frequência mínima, vamos chamar, que eu vou destacar, essa frequência mínima, a gente vai usar bastante esse termo, é a chamada frequência de corte. Tá? Esse termo vai aparecer bastante, ele é importante. A partir de uma frequência mínima, a luz passava a arrancar elétrons. Então era assim, tinha uma frequência mínima para acontecer. Tá? Pela teoria clássica, não deveria ter frequência mínima. Qualquer frequência deveria arrancar elétrons. Aí os caras tinham um problema para explicar isso. Ok? Aí olha só, aumentando a intensidade, eu estou numa frequência que já arranca elétrons. Nessa frequência, se eu aumentasse o brilho, o que surpreendentemente acontecia é que aumentava o número de fótons. Tá? Aumentava o número de elétrons arrancados. Está escrito ali, eu falei errado. Tá? Então, beleza, conseguimos arrancar elétrons, conseguimos chegar na frequência mínima para arrancar elétrons. A partir daí, se eu aumentar o brilho da luz, mantém a mesma frequência, mantém a mesma cor. Se eu aumentar o brilho da luz, eu vou aumentar o número de elétrons arrancados. Tá? Bom, isso era o que eles sabiam, é o que eles observavam no experimento, mas eles não sabiam explicar por que tinha essa ideia aí de frequência mínima, por que não era qualquer frequência que arrancava,
e por que aumentando o brilho aumentava o número de elétrons, né? Quando não arrancava, aumentar o brilho não fazia efeito nenhum. Quando arrancava, aumentar o brilho aumentava o número de elétrons. Aí vem o Einstein, inspirado pela ideia da quantização do Planck, tá? Pelo pacote de energia do Planck, e fala o seguinte. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha pessoal, eu sei que faz mais de um século que a gente sabe que a luz é uma onda, até então a luz era uma onda, mas eu só vou explicar esse fenômeno se eu considerar que a luz é uma partícula. Então diz o Einstein, chega o Einstein e fala aqui, ó. Opa, faltou o S ali do Einstein. Chega o Einstein e fala geral. Ó, galera, seguinte. A luz, para explicar o efeito fotoelétrico, eu tenho que considerar que a luz é uma partícula. Tá? Essa partícula de luz, o Einstein chamou de fóton, que é o pacote de energia do Planck. O Einstein pegou a ideia do Planck e disse, olha só, esse negócio de pacote aí que o Planck chamou de quanta de energia, de pacote de energia, na verdade, isto é uma partícula de luz, é uma partícula de radiação eletromagnética que eu estou chamando de fóton, ok? Este fóton carrega uma energia que é diretamente proporcional à sua frequência, conforme a gente viu lá na solução do Planck para o problema do corpo negro. Tá? Se eu aumentar a frequência do fóton, eu aumento a energia que ele transporta, eu aumento a energia do pacote. Isso é importante para entender o efeito fotoelétrico. Tá? Então, isso aparece bastante em questão, tá, pessoal? Na explicação do efeito fotoelétrico, a luz é considerada uma partícula, chamada teoria corpuscular da luz, porque a luz é um corpúsculo, né? Um corpinho bem pequenininho, uma partícula muito pequenininha. Tá? Muito bem. Aí, para entender por que tem uma frequência mínima, a gente tem que entender o conceito de função-trabalho. Tá? O Einstein definiu o conceito de função-trabalho, que é, basicamente, eu aí no material eu uso função-trabalho como ETzinho, tá? ET. A função-trabalho é a energia mínima para arrancar um elétron. E essa energia mínima, essa função trabalho, é uma propriedade do material. Tá? Então a função trabalho depende, é uma característica do material. Se for uma placa de alumínio, se for uma placa de zinco, de chumbo, enfim, tá? Depende do metal em questão. Basicamente é o seguinte, quanto maior a função trabalho, mais difícil é de arrancar elétrons do material. Então, imagina que a gente tem a placa metálica lá, nós temos a placa metálica, tá? E eu vou representar um único elétron dessa placa metálica. Um único elétron. Tá? Aqui ele. Eu vou dizer que a função trabalho dele, eu não vou dar nem unidade, tá? Eu vou dar só um número absoluto. A energia mínima que ele exige para arrancar um elétron é 10. 10 unidades, vou botar assim, ó, 10 unidades de energia. Se é joule, se é electron-volt, não importa, tá? É 10. Pois bem, eu mando para essa placa um fóton de energia. Um fóton de luz, uma partícula de luz. Opa, essa cor aqui não vai dar. Tá, eu mando uma partícula de luz. Mandei um fóton para a placa. Tá? E vou dizer que a energia do fóton é 8 unidades de energia. Esse fóton
não tem energia suficiente para arrancar um elétron. E aí o elétron simplesmente vai ignorar o fóton. Eles não vão interagir. Olha só, o elétron tá lá de boaça, né? Tô aqui no meu metal, tô tranquilaço, tô serenão. Tô no metal de boa. Eu saio daqui por 10. Se tu me der 10 unidades de energia, se tu me der 10 de energia, eu topo ir embora. Eu topo ser arrancado do metal. Aí vem um fóton lá e chega com 8. E fala, elétron, não quer sair por 8? E o elétron fala, nem ferrando, eu só saio por 10. E aí o fóton fala, então falou, vou passear. E eles não interagem. Não há interação, não há absorção. O elétron não absorve essa energia. Chega o próximo fóton, se ele não tem a energia mínima para arrancar o elétron, eu saio por 10, quanto tu tem aí? Eu não tenho 10. Então vaza, não quero saber de ti. Tá? Essa é a ideia por trás da frequência mínima. Essa é a ideia por trás da frequência mínima. Por quê? Como a energia do fóton depende da frequência, existe uma frequência mínima, que é a frequência de corte, para que tenha energia suficiente, para que tenha uma energia mínima que corresponda à função trabalho. Quando o Quando o fóton tiver uma frequência mínima necessária que vai conferir a ele a energia mínima necessária para arrancar o elétron, ele vai conseguir arrancar. Tá? Então, essa é a ideia por trás da frequência de corte. Tá? O fóton só consegue arrancar um elétron se ele carregar a energia no mínimo igual à função trabalho. Tá? Então, a energia mínima para arrancar um elétron. Aqui, pega essa ideia e expande. A energia do fóton para arrancar um elétron, a energia do fóton tem que ser no mínimo igual à função trabalho do metal que ele está tentando arrancar. Se chegar lá um fóton com 10 de energia, no nosso exemplo ali, chegou o fóton com 10 de energia, aí o elétron vai falar, beleza, vamos embora, agora eu topo sair. Tu tem o mínimo necessário para me arrancar, eu vazo contigo aqui do metal. Tá? Vamos entender essa ideia do número de fótons. Tá? Do ponto de vista de partículas, eu entendi a frequência de corte, tá? Entendi por que tem uma frequência mínima para arrancar. Agora vamos entender por que o brilho às vezes não tem nenhuma influência e por que o brilho pode significar aumento do número de elétrons. Bom, do ponto de vista de partícula, do ponto de vista de fótons, aumentar o brilho, pessoal, vamos até voltar aqui e completar aqui, aumentar o brilho significa mais fótons, mas não adianta tu ter mais fótons que não tem a energia mínima necessária. O que está acontecendo nesse exemplo aqui, que eu estou destacando, nesse exemplo aqui, eu estou mandando uma luz com mais brilho, ou seja, eu estou mandando mais fótons que não tem a energia mínima para arrancar. Então não adianta mandar mais fótons, que os elétrons vão ignorar esses fótons e não vão arrancar, não vão ser arrancados. Agora, se chega o caso aqui, que eu consegui a energia mínima. Beleza, agora os meus fótons têm a energia mínima, ou pode ter até mais, né? Eles têm a energia mínima. Bom, agora, se eu mandar mais fótons, né, aumentar o brilho significa mais fótons, cada fóton arranca um elétron, se eu tenho mais fótons, eu tenho mais elétrons arrancados. Tranquilo? Então eu entendi aí o que é a frequência de corte, e eu entendi por que o brilho só tem uma influência a partir da frequência de corte. Antes da frequência de corte, não adianta mexer no brilho. Tá? Bom, vamos chegar na equação do Einstein para o efeito fotoelétrico. Tá? Vamos
antes de botar o desenho, vamos voltar com o exemplo aqui. Ó. Vou voltar com esse exemplo aqui. Imagina agora, tá, que eu vou mandar um fóton que em vez de ter energia 8, né, lembra, o meu elétron desse metal aqui, dessa placa do meu exemplo, exige no mínimo 10, tá? No exemplo aí. Ele exige no mínimo 10, tá aqui. Unidade de energia. Qualquer uma unidade hipotética. Se eu mandar exatamente 10, pum, arrancou. Arrancou ali, ó, certeiro. Taco a taco. Usou os 10, o fóton usou toda a sua energia para arrancar. Se o fóton tem 10 de energia, o fóton usa toda a sua energia para arrancar. Agora, vamos supor que o fóton tem mais do que 10. Vamos supor que o fóton tem 12 de energia. O que vai acontecer com essa energia excedente? Vai acontecer que eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a energia do fóton, né? Vou pegar a energia do fóton menos a energia da função trabalho, né? Menos a função trabalho. Isso vai dar 12 menos 10, no meu exemplo, isso vai dar 2. Esse excedente de energia vira energia cinética do elétron arrancado. Pô, então o que acontece? Quanto mais energia tem o fóton, mais energia vai ter o elétron quando for arrancado. Então eu posso dizer o seguinte, aí eu chego na equação do efeito fotoelétrico. A energia cinética do elétron arrancado é a energia do fóton menos a função trabalho. Essa é a equação do efeito fotoelétrico. Ou seja, aquilo que ultrapassar a energia da função trabalho, aquilo que for a mais, aquilo que for excedente da função trabalho, vai virar energia cinética. Tá? E quando a gente fala de frequência de corte, pessoal, é a energia mínima para arrancar. A frequência de corte é quando tu usa tudo para arrancar, ou seja, a energia cinética vai ser 0. O fóton tinha exatamente a função trabalho de energia. Não sobrou nada para a cinética, ou seja, bota 0 nessa equação aqui, vai ficar 0 igual a energia do fóton menos função trabalho, ou seja, no arrancamento ali na frequência de corte, a condição de corte é que a energia do fóton seja exatamente igual à função trabalho, que é exatamente a relação que eu tinha escrito lá em cima. Ó. A energia mínima para arrancar, a energia do fóton tem que ser igual à função trabalho. Tá? E é isso que está mostrando o último desenho do nosso slide aqui. Ó, o último diagrama. Ó. Pode ver que eu aumentei a frequência, né? O número de voltinhas aqui indica claramente que eu aumentei a frequência. Tá? Eu não mudei a cor, mas eu aumentei a frequência. Ó. Se eu aumentei a frequência, aumentando a energia do fóton, olha o que está escrito ali, talvez não dê para ler, né? Aumentando a energia do fóton, frequência, aumentar a energia significa aumentar a frequência, aumenta a energia cinética do elétron arrancado. Tá? Então agora a gente vai aplicar esses conceitos do efeito fotoelétrico em questões, mas a teoria era isso. Pessoal, questão de exemplo sobre o efeito fotoelétrico. Em 1905, Einstein propôs uma teoria simples e revolucionária para explicar o efeito fotoelétrico, a qual considera que a luz é constituída por partículas sem massa, chamada de fótons. Cada fóton carrega uma energia dada por HF, onde H é igual a 4,1 vezes 10 na menos 15 elétrons-volts por segundo. A constante de Planck está com um valor diferente nesse enunciado porque ela está em elétrons-volts, ela não está em joules. F é a frequência da luz. Einstein relacionou a energia cinética E com que o elétron emerge da superfície do material à frequência da luz que incide sobre ele. E a função trabalho W através da equação E igual a W menos HF. A função trabalho W corresponde à energia necessária para um elétron ser ejetado do material.
Uma experiência realizada com elementos potássio, chumbo e platina deseja obter o efeito fotoelétrico fazendo incidir radiação eletromagnética de mesma frequência sobre cada um desses elementos. Dado que os valores da função trabalho para esses elementos são do potássio 2,1, do chumbo 4,1 e da platina 6,3 elétrons-volts, é correto afirmar que o efeito fotoelétrico será observado nos três elementos na frequência. Pessoal, olha só, eu quero uma frequência que arranque dos três. Então o critério é o mais difícil. Se arrancar do mais difícil, vai arrancar dos outros. O mais difícil de arrancar é aquele que tem maior função trabalho e, portanto, é a platina. Tá? A platina é o metal aí com maior função trabalho. Lembra que a frequência mínima, tá? Onde é que está escrito? A frequência mínima para arrancar é quando a energia cinética é zero e, portanto, a energia do fóton é exatamente igual à função trabalho. Que aqui ele chamou de W, né? A gente nas nossas aulas chamou de ET, energia da função trabalho. Tá? Lembra, frequência de corte se calcula com essa equação. A energia do fóton é exatamente igual à função trabalho, não sobrou nada para a energia cinética, porque a energia cinética vai ser zero na equação do efeito fotoelétrico. Tá? Ok? Bom, ele quer a frequência, então eu vou pegar aqui a energia do fóton, eu sei que a energia do fóton é constante de Planck vezes frequência. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Constante de Planck vezes frequência tem que ser igual à função trabalho. Ele falou lá no enunciado que em elétrons-volts a constante de Planck é 4,1 vezes 10 na menos 15. Então 4,1 vezes 10 na menos 15. A frequência eu estou calculando. E a função trabalho maior das três é 6,3 elétrons-volts. 6,3. Então, vai dar que a frequência de corte, F, é o 6,3 dividido por 4,1 vezes 10 na menos 15. Pessoal, 6,3 dividido por 4,1, 6 dividido por 4 é 1,5, então isso é aproximadamente 1,5. Tá? 1,5 e alguns quebrados, vai dar 1,53. Tá? Na verdade, para ser exato. Vezes 10 o menos 15 passa para cima trocando o sinal, positivo. Então 1,53 vezes 10 na 15 Hz. Este é o valor da frequência mínima para arrancar. O gabarito, qual é o valor mais perto de 1,53? Ele foi meio grosseiro no arredondamento aqui, né? É 1,6, tá? E esse é o gabarito. A resolução está completa para ti aí na tela. E era isso. Questão resolvida.